Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Mundo Selvagem. Hoje com a Roberta. Vou falar só a protetora e ela se apresenta com mais coisas. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sou Roberta, eu protetora, né, como você disse, mas eu gosto muito de usar o termo ativista, né, da causa animal. Hoje eu sou assessora parlamentar do delegado Bruno Lima, eu faço parte da equipe Cadeia para Maus Tratos, que é uma equipe que luta aí contra os maus tratos, né, que a gente consiga reduzir aí os crimes de maus tratos. E, por formação, sou arquiteta, trabalhei 14 anos em uma construtora, até que o Bruno me convidou para fazer parte da equipe dele, e estou com ele desde então, faz 3 anos que eu estou com ele. Que legal. Então, assim, a pergunta inicial, né? Como começou, da onde veio essa... Não sei se é paixão, se é vocação, o que, né? Esse entusiasmo pela causa animal. Realmente é difícil encontrar uma palavra, né? Porque assim, é paixão, é amor, é vocação, é dom. Porque ao mesmo jeito que você está feliz, você sofre junto, né? Então não dá para falar Exatamente. que é paixão, né? Um negócio... Porque assim, você fala, eu sou apaixonada por maus tratos, por ir lá e ver o cachorro. Não. Mas assim, eu acho que é um misto de sentimentos, na verdade, né? Um misto de emoções. E começou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fiz o primeiro resgate de uma cachorrinha que acabou ficando comigo, né, por mais de 12 anos, que ela chamava Kili. Foi, assim, resgate, né, 6 anos, cachorrinha abandonada da rua, peguei e conviveu comigo por 12 anos. E, desde então, sempre fui apaixonadíssima por animais. Tanto que, assim, vendo fotos minhas de infância, né, carrinho de boneca, eu nunca tive boneca. Sempre era um ursinho, um cachorrinho de pelúcia, sempre era animal, sempre. Então, assim, eu acho que falar para você que eu estou, né, na causa mesmo, que eu participei de ONG, que eu participo de eventos, de feiras, na causa animal fazem 14 anos. Mas, assim, isso vem lá dos meus 6 anos de idade, essa paixão, esse amor, essa vocação, esse dom pela causa animal. 14 anos já viu muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Muita coisa. Dá um livro, né? Eu falo assim, é ruim, é pesado, é cansativo, dói, machuca, mas, em compensação, tem, assim, eu falo que o pós-resgate, né, você vê aquele animal sendo resgatado, lógico, a gente não consegue salvar todos, né, nesse caminho aí, muitos acabam perdendo a vida, mas, assim, você vê o resgate de um animal completamente debilitado, machucado, e vê ele depois, como ele recupera numa família, isso faz tudo valer a pena. Eu estava conversando alguma vez com uma pessoa que não faz parte, né, da causa animal, e falando justamente isso, que, mas resgata, mas morre, mas não sei o quê, e falando da morte. Né? Aí eu falei assim, tem que pensar o seguinte, se não houvesse o resgate, todos iriam morrer. Sim. Se o protetor ficar pensando no que perdeu, ele ele surta. Ele tem que pensar naquele que salvou. Exato. Né? Tentar salvar o máximo possível, mas é um pensamento diferente. Né? Assim, se vocês ficarem pensando, perdeu todos, vocês param. Não tem como. Né? Não tem emocional para aguentar isso, mas Não tem que se agarrar naquele, esse aqui eu salvei. E o resto foi, né? Eu teve até um resgate bem pesado, assim, que eu fiquei bem mal, emocionalmente falando, né, da situação da cachorra que a gente resgatou. E aí uma amigona minha, ela veio conversar comigo, né, e assim, eu nunca esqueço isso que ela falou, isso faz um tempo. Eu falei assim, mas parece que todo animal, o animal está ali, tá sofrendo, está ruim, está machucado, mas está vivo. Aí a gente vai, resgata, leva para a clínica, começa o tratamento, o animal morre. Falei, não é possível, né? Não é possível. Aí ela falou para mim, Roberto, nunca esqueci isso e eu acho legal passar essa mensagem aí para o pessoal. O animal, ele não quer morrer naquele local que ele está, de dor, de maus tratos, de sofrimento, de agressão. Ele não quer morrer ali. Então, resgatou, levou para a clínica, ele conheceu o amor, coberta, caminha, ração, petisco, água limpa. Ele está debilitado, ele está mal, mas é o momento dele partir. Então, ele parte conhecendo o amor. Então, assim, é um pouquinho, mas ele conheceu. Então, assim, isso hoje me ajuda muito, sabe, nessa questão de
a gente vai resgatar, o animal morre. O animal está ali, vem de um sofrimento de anos. A gente vai, resgata, ele morre. Mas isso é algo que me impulsiona a continuar. Morreu, mas ele morreu conhecendo o amor. Ele morreu dormindo numa caminha, num colchãozinho, com morreu cobertor. Quentinho. É um negócio, realmente uma coisa bem Sim. pesada, né? Muito. É uma realidade pesada, mas é uma realidade, né? E sem dizer que muitos salvam, né? A maioria salva. Sim. Né? Então, por mais que seja um trabalho muito pesado, a colheita é muito boa, né? Sim. Não, e eu não consigo nem descrever, se você me perguntar assim, um sentimento, uma palavra, eu não consigo descrever de ver um animal recuperado numa família, porque assim é um misto de sentimentos, sabe? Aí você volta, você vê como ele estava, como ele foi resgatado, como você pegou ele no colo, só osso, e aí você vê ele com uma família. Isso aí faz todo o trabalho valer a pena e dá forças para não parar. Pro dia seguinte, né? Ou para a noite Exato. seguinte, né? Nunca para, né? Não para. Mas, fazendo uma outra pergunta, assim, o seu trabalho na causa animal é um pouco diferente da média, vamos dizer assim, porque você foi muito mais... Você faz também os resgates, né? Sim. Mas você foi mais para a questão de punição, de criar outras formas, né, de punir, de ter punição, mais questão para o lado da lei. Sim. Por que você pensou para isso? Então, na verdade, assim, obviamente que a gente prefere não punir. Não, obrigado. Né? Mas, se precisar, se existir, a gente está lá para punir. Por isso que, assim, o que as pessoas veem, né, nas redes sociais e tal, obviamente que sempre é a parte de punição. Por quê? Porque é onde a gente atua, nos casos de maus tratos. Então, assim, o que a gente tenta trabalhar também? Conscientização. Né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vai em algum resgate, em alguma denúncia, que a gente precisa ter um pouquinho de bom senso ali. A gente chega, tem vídeo, tem foto, tudo para ser uma denúncia ali de maus tratos, um crime de maus tratos. Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, até o próprio dono está passando por uma situação pior do que difícil. a situação do cachorro. Às né? vezes, por exemplo, hoje eu tive num caso em Americana, no Zanaga, e a senhora até se emocionou de falar que, assim, ela cuida de quase 30 gatos e ela tira da comida dela, ou o que sobra, ela junta isso para alimentar os gatos. Então, assim, às vezes, é o que ela consegue. É o melhor que ela consegue fazer. Porque não tem como a gente medir com a nossa régua. Pô, o meu melhor é esse. Mas o melhor do outro é aquilo. Então, assim, por que eu venho para essa parte de punição? Eu preferia que não existisse, mas, infelizmente, existe. E, assim... Mas o seu trabalho acaba sendo necessário para ter opção de ter punição. Exato. Porque até pouco tempo atrás não tinha essa opção. Não tinha. Hoje está meio que tendo, né? Tem caminhos e tal. E aí vem o bom senso, isso aqui tem que ser punido. Então tem lei para isso. Positivo. Isso aqui não, isso aqui precisa de mais ajuda do Exato. que punir, só vai piorar a situação de todo mundo. Então vamos ajudar essa pessoa. Exato. Então é mais o interesse dessa questão, de ter essa opção. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, isso que você fala é muito real quando, por exemplo, a gente chega num caso que o cachorro está magro, está caquético, aí você conversa com a pessoa, você entra na realidade de vida da pessoa e na geladeira dela tem água e olhe lá. Então, assim, ela também está. Lógico que tem casos e casos, eu não estou generalizando os casos. Mas tem que ter esse bom senso. O bom senso. Por isso que a importância de existir as leis, e aí pessoas com bom senso para estar fazendo isso. Não, isso aqui é caso de ajuda, não, isso aqui tem que punir. Exato. E tem de tudo, né? No dia a dia. De tudo. Assim, para mim, um dos casos mais pesados que a gente faz é a zoofilia. É um dos casos assim mais pesados, mais sofridos, é o caso de zoofilia. E assim, você fala, nossa, mas tem. Infelizmente, tem. Esse não tem como ter bom senso.
Não. Esse Aí não é. Esse tem. não tem justificativa, né? Não tem. A gente fez um caso em Sumaré, de zoofilia, que o cara ele quebrou as patinhas de trás da cachorra, porque ficava mais fácil, ela não conseguia andar, né? Para abusar da cachorra. Então, assim, é indiscutível. É indiscutível. E hoje um caso desse, mais extremo, isso chega a uma punição mais severa ou ainda eles conseguem Então, patinar alguma coisa? o que eu costumo sempre falar, às vezes as pessoas entram em contato com a gente, eu quero denunciar, tá, o meu vizinho assim, assim, assado. Esse caso, por exemplo, o meu vizinho abusa da cachorrinha, tá, o que a gente precisa? Eu sei que é difícil, que muitas vezes não dá, mas ter materialidade. Sim, tem que ter prova prova. disso. Sim, qualquer coisa. Nesse caso, era uma vizinha da frente, ela conseguiu filmar. Lógico que a pessoa não precisa ficar 10 minutos ali filmando, ela precisa de ter uma prova de que aquilo acontece. Então, ela conseguiu filmar. Isso chegou para a gente levou para a polícia e fomos juntos ao local. No momento, não pegamos o flagrante, mas existiam provas em vídeos e fotos e existiam as provas na cachorra. Tá. Então, assim, é algo que tem a punição. Infelizmente, esse caso aconteceu antes da alteração da lei, em 2021, que a pena era de 3 meses a 1 ano. Isso no Brasil é nada, né? Cesta básica, então, se assim, for. ele foi ouvido e foi liberado, antes da gente, inclusive. Hoje, você está sentado assim na delegacia, você ainda fica... O cara está saindo antes, eu vou ficar ainda. sem almoço, isso assim, mas hoje já mudou, né? Hoje já mudou. Está no nosso sonho, no que a gente quer, na realidade que a gente sonha para os animais? Não. Mas estamos Mas se subindo. for comparado a 5, 10 anos atrás, não dá nem para comparar. Né? Não. Assim, é outra realidade. Outra realidade. Eu posso trazer caso aqui para você, de 5 anos atrás, como você falou, que a gente... aconteceu um caso de maus tratos. A gente não conseguia nem assim chamar a polícia no local, nada. A gente ia lá, na cara e na coragem, vamos lá. Fazia um barulhinho e ficava por isso mesmo. Resgatávamos o cachorro, aí a gente, vamos registrar o BO? Para ter, sabia que não ia dar nada, Só só para ter o ter o documento. papel ali, o documento. A gente chegava na delegacia, o escrivão olhava para a gente e falava, quê? Não, a gente não faz isso aqui. Então, assim, os animais começaram a ter voz. Então, você fala assim, mas ainda não está 100%? Não, mas a gente está subindo, degrau por degrau. E está crescendo rápido, assim, está subindo rápido, né? Sim. Porque se for pensar, 5 anos, lógico que é o meio frio de falar, né? Mas 5 anos é pouco tempo. Pouco tempo. Né? Então, assim, está caminhando bastante. Até é bom que não vai de um dia para o outro, porque muita coisa vai se ajustando até lá, né? Exato. Até a gente tem que ir ajustando essa necessidade realmente, né? Exatamente. E hoje você vê um crime de maus tratos, onde a gente chega no local com o apoio da polícia e vê esse criminoso, porque é um criminoso, Sim. sendo conduzido para a delegacia, tendo a voz ali de prisão dada pelo delegado. Puta, isso é um avanço incrível para a causa animal. E é isso que, às vezes, a gente talvez não dá valor. Mas a lei não funciona, o Brasil não vai, não sei o quê. Está acontecendo. É uma verdade que temos problemas legais no Brasil, mas é um caso que são casos que estão melhorando. Com certeza. Né? Então, a gente também não pode só ficar reclamando do que não tem, e, né, tem que elogiar e agradecer o que está sendo feito, né? Com certeza. E entender esse caminho que está sendo trilhado, que não é tão simples assim, mas está sendo caminhado. Sim. Deixa eu só falar aqui boa noite, aproveitando, pessoal, Valeni, Fernando Oliveira, amiga sua, ó. Falou para você arrasar. Fer, beijo, Fer. O Antônio falou boa noite pra gente aí, e pra Jaque também está sempre com a gente aqui. Então vamos lá. Alguma outra história que já dá para... Porque assim, a gente vê muitas questões de maus tratos, né? É muito nosso... O que dá para você falar de diferente para a gente aí? Eu ia até falar, vamos falar de uma historinha boa. Quando, né, você me perguntou aí da questão de punição e tal, eu até falei um pouquinho
contrário isso, né, que o que é a conscientização, ensinar as pessoas, porque assim, tem casos às vezes que a gente chega no local, a pessoa ela não tem consciência e não tem consciência mesmo, você vê que não é, a pessoa não está tentando meter o louco ali, ela não tem consciência mesmo de que deixar o animal acorrentado é maus tratos. Para ela, o animal, principalmente assim, pessoas mais idosas, sabe? Para ela o animal ali acorrentado tá OK. Aí você chega com essa parte de conscientização. Então, trazendo uma historinha boa, a gente faz bastante palestra em escolas, principalmente assim, crianças de 6 a 12 anos, e isso vem com resultado porque a gente pensa em criar adultos melhores. Sim, sim. Você trazendo isso. E aconteceu uma vez, a gente deu uma palestra no SESI, aqui em Santa Bárbara, se eu não me engano, era 7, 8 anos a classe. A gente sempre leva um cachorrinho no dia, né, para participar, tal, enfim. Aí uma mãe entrou em contato com a gente. Ela né, viu as fotos, viu a divulgação, ela entrou em contato, ela mandou um direct, falou, viu, vocês que foram na escola, no SESI e tal, dar uma palestra, precisava falar com vocês. A gente já... deu algum BO, nossa, né? deu ruim, né? Deu ruim. Enfim, entramos em contato, passei meu contato, ela passou o contato dela, eu liguei. Aí ela se identificou, né? Falou, o meu filho é tal. E eu lembro que na época, nossa, ele ficou fazendo carinho no cachorro, sabe? Aí ela falou assim, olha, eu estou entrando em contato para falar para vocês continuarem o que vocês estão fazendo. Meu filho chegou em casa, 7 anos, tá? Ele olhou para mim e falou assim, mãe, a Mel, né, no caso era a cachorrinha dele, é castrada? Aí ela falou que ela olhou para o filho. Como assim? Que? De onde ele tirou isso, né? Ela falou, não, mas por que você está falando isso, né, tal? Aí ele falou, não, porque foi um pessoal lá na escola hoje e eles falaram que é bom castrar cachorra para evitar doença, para evitar cachorro na frente da casa, para evitar que tenha filhote, para evitar abandono. Claro, do jeitinho dele, mas com essa intenção. O que importa é a semente. Exatamente. Aí ela falou, não, eu preciso passar isso para eles. Porque assim, você espera de uma criança de 7 anos, e assim, o que essa criança leva para casa e ao redor dela? Ela leva a conscientização. Sim, e essa está resolvida, né? Essa criança já sabe o que tem que ser feito, como vai ser feito, como vai fazer o caminho certo. Exato. Isso é muito gratificante. Muito. E o que também é difícil de acontecer, né? As pessoas ligarem para elogiar, né? Exatamente. Normalmente liga para bater, né? Porque assim, você pode falar, você pode fazer 100 coisas boas, erra uma. E às vezes você erra uma no ponto de vista de quem viu, né? Exatamente, da régua dele. Da régua dele. Às vezes até tá certo. Mas é isso, mas é o que eu falo, existe os maus tratos, existe os bons tratos, existe ver o animal morrendo, existe ver o animal tendo uma família nova, uma vida nova, e eu acho que a vida na verdade é isso, né? É os altos e baixos todos os dias. Mas é pesado o dia a dia de vocês, né? Acontece muito, várias pessoas perguntam assim, pô, Roberta, mas como que você consegue, meu? Você não chora, você não... A pessoa não sabe. Quando eu deito na cama, nossa, tem casos assim que eu fico muito mal. Mas é que assim, ali na hora, eu tento, né, desligar o meu emocional, porque senão não dá. Não vai, você não consegue desenrolar uma conversa, entendeu? Então, eu tento desligar o emocional. Por exemplo, eu falo, às vezes a gente tem que pegar alguns cachorros, assim, sei lá, cachorro bravo, mas assim, bravo não porque ele é bravo porque é a defesa dele daquilo que ele está passando. Isso acontece muito. Você, como veterinário, cachorro sabe disso. Cachorro, você consegue conduzir ele tranquilamente. Sim. E, às vezes, você tem que, por exemplo, fazer um resgate ali mais forçado, por exemplo. Você colocou um enforcador nele, puxou tal. Pô, era assim, lógico que não, eu prefiro pegar no colo. Mas tem casos que não dá. E, assim, naquele momento para conseguir resgatá-lo, né? Mas, do ponto de vista da régua de algumas pessoas, a gente está cometendo os maus tratos tanto quanto quem deixa o animal lá. A gente conversou que não ia criar polêmica para cima de você, né? Sim. Mas é um assunto que realmente é complicado, né? O cambão, no caso, ele Focinheira. É um instrumento de trabalho. A focinheira, ela é um instrumento de trabalho. Sim. Às vezes é muito menos estressante para o animal você resolver a situação em
5 minutos. Exatamente. Vai, pega, põe no transporte e solta. Exatamente. Porque você fica ali 2 horas tentando fazer naquele ambiente ruim. Né? Nessas 2 horas ele já estava na clínica, de banho tomado, às vezes, Exato. no quentinho. Exato. Então, essa questão que você está falando. Né? O tempo também influencia. Né? Muito. Vai tirar, pega logo, tira e leva embora. E aí vai ser bem cuidado. Exato. É uma coisa que Exato. é a história da régua, né? Da régua. Teve um caso que a gente fez de um Buterrier que estava apanhando em um prédio em Campinas. A câmera filmou o cara batendo nele com a própria guia dele, e chutando e tal. E eu usei um enforcador. Normal. Mas, assim, o cachorro ele é tão... Colar de elos. Para não falar, porque é igual o enforca-gato, né? Que é popularmente a abraçadeira de nylon, a fita Herman, né? Aí você fala, o enforca-gato, nossa. Mas colar de elos, é mais bonitinho. E tava com ele, e uma pessoa foi lá e comentou, nossa, mas isso é um absurdo, usar isso para enforcar, né? O famoso enforcador, né? Para enforcar o cachorro. Então, assim... Pô, mas será que eu conseguiria, num caso desse, ainda colocar um peitoral? A pessoa não entende que o cachorro resgatado de maus tratos não é o cachorro dela que pega no colo, que faz carinho, que joga para o alto, que abraça, que beija. Não é. Ele pode vir a ser assim, a maioria dos casos. Mas, naquele momento, ele é um cachorro de maus tratos. Que ele acha que todo mundo quer o quê? Judiar dele. É a defesa dele. É a defesa dele. Essa questão, a gente estava conversando, essa conscientização também demora muito, mas está melhorando, né, algumas coisas, né? Sim. Porque a pessoa entender, a gente estava conversando ali fora, o que é maus tratos ainda, né? E aí o exemplo que você deu é a régua da pessoa. Exato. Então, às vezes, o trabalho que tem que ser feito, mas eu não concordo. E aí aquilo passa a ser maus tratos para aquela pessoa. Exato. E nem sempre ela está interessada em aprender. Na maioria das vezes. Ela poderia ter colocado por que usou. Exato. Seria muito melhor. Você ia lá e explicar. Usou porque é necessário, porque é mais prático, é muito mais rápido. E um detalhe, aí a gente eu não sou adestrador, mas trabalhei na área, fiz cursos na área. Às vezes não. Você tendo controle do animal, você discute menos com ele. Né? Às vezes você coloca o enforcador, ele entendeu, opa, tá bom. Exato. Eu não te conheço, mas tá bom, tá com medo, tal, mas tá sob controle. Exato. Você põe o peitoral, ele vai ficar tentando fugir, morder, vai ficar estressado. Então, assim, o enforcador para ele, naquele momento, é melhor do que qualquer outra coisa. Exato. Você evita briga, você colocou, ele vai tentear, ele vai ratear, opa, tô preso. Pronto, exato. Tem cachorro que se entrega, sai caminhando, né? É a mesma coisa se você parar para pensar no cambão. É ruim, é estressante, mas assim, às vezes você resolve ali em 5 minutos, coisa que talvez você teria ficado 2 horas estressando no ambiente de tô tentando te pegar. Sim, e às vezes agora aí já estou imaginando uma situação, né, para defender o cambão. Né? O cambão é uma defesa também de quem está trabalhando. Exatamente. Porque depende de um cachorro de porte médio para maiorzinho, a hora que ele se sente acuado, para ele vir em cima de você por medo, não é ataque, não é que ele é mau, por medo. E aí? Você vai ser mordido ou você vai enforcar o cachorro? Aí, na verdade, as 2 coisas são ruins. Você criou 2 problemas. Você estava com um problema, que era o cachorro. Isso. Aí você criou outro problema. Pior Porque ou você vai ter que enforcar para ele dormir, ou ele vai te morder. Então o cambão evita isso. Eu sou super a favor de uso de cambão, de uso de focinheira, de uso de enforcador. Sou super a favor. Super a favor. Porque essa é instrumento de trabalho. Exatamente. Não é para passear, não é para. É instrumento de trabalho. Não, né? Pelo amor de Deus. Até porque, por exemplo, o cambão, você faz um resgate com o cambão, você fez o resgate, colocou o cachorro na caixa de transporte e acabou. É coisa ali de minutos. Né? Não é um negócio que você vai ficar segurando ali o cachorro no cambão, forçando. Não é. E é igual você falou. Segurança. Instrumento de trabalho de segurança. E a segurança no resgate é muito importante. Eu acho que a gente até podia marcar de falar sobre segurança em casos assim. Até, por exemplo, às vezes com os nossos cães. Sim. Às vezes acontece alguma coisa ali, isso tem muito, né? Da pessoa, a pessoa foi atacada pelo próprio cão dela, tal. Às vezes porque ela não tem alguma malícia, alguma se eu fizer isso, entendeu? Eu acho o cão ele é muito
um animal espetacular. Porém, ele morde. Exato. Né? As pessoas estranham. Ah, meu cachorro mordeu. Não, estranho se fosse ele falasse. Cachorro morde porque está feliz, porque tá brincando. Tem cachorro que morde porque está brincando, ele se excita, começa a dar aquelas mordiscadinhas. Tem cachorro que morde porque está com medo, morde porque doeu, morde por N motivos, né? Então, assim, cachorro morde. Exato. E aí, isso que você está falando, a gente tem que tentar entender essas coisas, respeitar alguns limites dos animais. Sim. Né? Já veio dois adestradores aqui que a gente conversou bastante sobre isso, porque é uma realidade. Sim. Só que as pessoas ainda não entendem essa realidade. Não né? entendem. Hoje, eu acho que talvez você também tenha essa visão, está existindo muita humanização do animal, né? Eu acho que assim é legal, tal, porque que nem eu lembro que na pandemia teve uma reportagem que comparou os filhos humanos com os filhos pets. E eu sou super a favor. Acho que é filho tanto quanto o filho humano. Mas, assim, eu acho que, às vezes, a humanização do cachorro, de deixar o cachorro ser cachorro, isso acaba atrapalhando um pouco. Eu concordo, mas discordo. Então, vamos lá. Eu acho que essa humanização do cão, o termo em si, para mim, ele é errado em todas as fases. Porque quando a gente fala que eu estou tratando o meu cão como um filho, ao meu ponto de vista agora, o fato do cão ser cão não menospreza. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, acho que o termo é errado, humanização. Eu não preciso humanizar o meu cão para ele ser bem cuidado. Né? Eu tenho que cuidar do meu cão como um cão. Como um cão. Eu tenho que dar o que ele precisa, eu tenho que respeitar as necessidades dele, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que respeitar ele como um cão. Sim. E isso aí eu posso dar tudo que a humanização em si dá, desde que, aí como você falou, ele não deixe de ser cão. Exatamente. Né? O pessoal me fala assim, mas ele pode dormir na cama? Pode. Desde que ele saiba que ele está porque você deixou. Se ele está porque você deixou, o dia que você tirar, ele não sofre. Então, não tem problema nenhum dormir na cama. Você quer? Beleza. Mas ele tem que saber o lugar dele. Saber que ele é o último da casa, né? Assim, ele tem que saber que ele é cão. Exato. Só que tem que passear, tem que brincar, tem que fazer sujeira, tem Exato. que morder. Né? Ser cão. Ser cão. Ser cachorro. O felino, ele tem que ser gato. Mas essa humanização está tirando um pouco esse ser cão. Isso é perigoso pro cão. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma situação na minha própria casa. Eu tenho um cachorro e direto eu pego a minha mãe pegando a ração e jogando ou dando na boca dele. Então, eu pego uma ração. Quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, por quê? Porque um dia que a gente sair... Se ele acostumar só assim... Ele não vai comer. Por quê? Porque ele vai esperar alguém pegar a ração e dar na boca dele. Quem vai sofrer, no caso, é ele. Exatamente. Por manias que a gente colocou. A gente cria certos problemas que não precisava ter criado. Que não precisava. É isso mesmo. Isso é um assunto bem legal de se falar, e as pessoas têm aonde recorrer e conhecer esses assuntos. Né? Hoje, a questão de animal em si, principalmente pet, você tem informação em tudo que é canto. Sim. Nem sempre são informações boas, que também é uma coisa que a internet trouxe uma facilidade de acesso à informação muito grande, porém, todo mundo fala o que quer. Exato. Então tem que procurar várias fontes para entender o que está falando certo ou não. Você lembra na época do Covid, né? Que saiu aí uma fake news, eu não lembro se era gato, eu acho que era gato, que passava o Covid. Então, assim... Sim. Eu até estudei um pouco mais a fundo sobre isso, porque eu fui dar uma palestra sobre isso. Porque o povo estava meio desesperado. Sim, né? Bateu o desespero. Bateu o desespero. Peraí, eu tenho e gato, tal. tenho que me livrar dele. Então, assim, a pessoa pegou uma frase de alguma coisa, né? E aí, não, isso aqui só isso aqui é verdade. O resto desconsidera tudo. Então, assim, até no caso do Covid, ele era contaminação como um objeto qualquer. Sim. Não era porque era o gato, era porque podia ser um copo. Peguei o copo, tô contaminada, você pegou, passou... Era como um objeto qualquer. Então, assim, não era que o animal em si passava, e sim podia ser por contato e tal. Mas foi bem polêmico o negócio. Nossa. E ficou uns 2, 3 meses no auge isso aí. A galera querendo abandonar, abandonava, não abandonava. Nossa, foi terrível, foi terrível.
Por má informação. E parece que a má informação vai muito mais rápido do que a boa, né? Muito, muito. É impressionante como o que não é correto, o que não é certo, voa. Voa. É o que eu falei, né? Você faz 100 coisas boas, erra uma. Nossa, acabou. Todo mundo esquece aquelas 100 coisas boas, porque você errou uma. E igual você falou, da régua do outro. Sim, a minha realidade, né? Eu quero que o outro se enquadre na minha realidade. Por exemplo, hoje, eu posso falar para você de um número bem alto. 70% dos casos que às vezes chegam para a gente é briga de vizinho. Briga de vizinho assim, e o cachorro fica na coleira, amarrado, latindo o tempo todo, na chuva, no sol, darará. Aí o que acontecia? A gente ia lá averiguar, via que não era nada disso. Eu mesmo, falar até aqui, eu acho até importante, eu costumo falar isso para algumas pessoas, eu passei por uma situação, eu fui acampar, e aqueles colchão inflável. Então, cheguei, voltei de viagem, lavei esse colchão e deixei ele aberto para secar, para guardar ele seco, né, porque senão, questão de mofa e tal, enfim. Deixei esse colchão para secar. Eu saí de casa, coisa de 20 minutos. Esse colchão caiu e prendeu a minha cachorra. Minha cachorra com medo desse colchão, é como se ele caiu e prendeu ela no canto. Para a pessoa que passou ali no portão, viu aquela situação, você imagina essa cena. O canto aqui, a cachorra no cantinho e o colchão prendendo ela aqui. E ela amedrontada ali. Para a pessoa que viu essa cena, meu Deus. E aí essa denúncia chegou inclusive para mim. Aí, até você explicar, né, que 6 é meia dúzia do que de fato, né, aconteceu. Mas, assim, então, precisa ficar muito ligado nessa questão aí também de denunciar. Por isso que hoje a gente só trabalha com denúncia. Eu quero denunciar, eu preciso de primeira coisa, eu preciso de materialidade. Foto, vídeo. Porque tem muito mais gente querendo atrapalhar o outro, ganhar status ou sei lá o quê, do que realmente o bem-estar do cão, né? Exatamente. E esse tipo de coisa atrapalha a denúncia certa, né? Sim. Porque imagina perde credibilidade. o tempo que gasta, você perde. Né, recurso para ir lá chegar. Não, mas peraí, não, e não é bem aquilo. assim. E tem muito isso tem ainda? Tem muito. Por exemplo, acontece muito também, chega a foto lá do cachorro acorrentado. A gente pede mais comprovação. Não que a gente, tá certo, tarará, mas acontecia muito. Tirou uma foto ali do cachorro preso na corrente. Mas por que ele estava preso na corrente naquele momento da foto? Porque o cara abriu a garagem para sair com o carro. Então, ele prendeu o cachorro para tirar o carro, fechar o portão e soltar o cachorro. Tem uma história, eu acho que faz uns 8 anos disso. É exatamente isso. A outra ONG, os Peludos, me ligou desesperada. Tô com uns maus tratos assim, e tal, questão... Não estavam com o carro para buscar e tal. Eu falei, não, a gente busca, o carro da clínica busca. Eu tinha parceria com eles, e aí eu fui. Eu vou buscar, vamos lá. Aí a gente combinou, peguei eles, a gente chegou lá. Eu não lembro o que era, se era uma oficina, não lembro, mas era um salão grande, mas o cara cuidava do cachorro. Só que ele estava lavando tudo. Ele tirou o cachorro, colocou uma rua debaixo de uma árvore, tipo, 20 metros do portão dele, mas assim, no quintal dele, você via que, depois que ele explicou, eu falei, faz sentido, né, debaixo de uma árvore, e a gente chegou lá para entender a situação, tal, o cara saiu, não, peraí, esse cachorro é meu. Eu falei, não, mas aí foi falar, gente, mostrar a denúncia, tal, a gente veio entender o que estava acontecendo. Não, aí o cara foi explicar. Eu falei, cara, movimentou, acho que o centro de zoonose foi, Nossa. aonde foi, a gente foi, então, assim, movimentou um monte de uma estrutura grande, para chegar lá e perdemos 3 horas de serviço, que poderia estar ajudando outro animal. Aí eu falei, começamos a rir, vamos embora. Mas é exatamente isso que você falou. Isso, eu vivenciei isso. Então. Né, por uma denúncia mal fundada. Exatamente. Por isso que, assim, hoje, muita gente entra em contato, eu tenho uma denúncia, o cachorro fica acorrentado, ele toma chuva o dia inteiro. Manda foto e vídeo pra gente. Mas eu não consigo filmar. Tá, não consegue porque o muro é alto. Aí, às vezes, eu questiono a pessoa assim, mas como você sabe, então, que ele está acorrentado? Porque o muro é alto, a pessoa não consegue filmar, não consegue ver. Mas ela sabe que ele está acorrentado.
Então, assim, outra coisa que acontece muito, questão de áudio. Às vezes o cachorro, o choro e tal, nem... Viu? Você vai entender. Eu fiquei uma vez com um deilar temporário para um filhote de pitbull, que não era, na verdade, pitbull, era um mestiço. E, assim, uma energia que, né, nunca vi igual. E não era nem prender, era, por exemplo, fechava a porta, vai limpar na casa de dentro. Então, você fechava a porta para ele ficar no quintal, para você limpar. Ele ficar preso no quintal, parecia que eu estava matando o cachorro. Eu acho que os vizinhos achavam isso. Falavam assim, não é possível, porque ele fazia um escândalo, mas assim, como se eu tivesse socando o cachorro. Então, assim, é complicado essa questão de áudio também. Pode ser que realmente ele está apanhando, está sendo agredido, pode. Mas eu passei por isso. Mas são situações que só quem está no dia a dia sabe que existe. Exato. Né? E a pessoa que está vendo, está ouvindo, não sabe, acredita naquilo. Ela até pode entrar em contato. Mas, o que vocês acham disso? Exato. Não já ir, maltrata porque judia. Não. Aconteceu segunda-feira, acho que foi comigo, uma cliente, eu ainda faço algum outro serviço de banho e tosa, me ligou, precisava dar banho na preta. Falei, vou não. Não, falei, não vou. Eu falei, pessoal, que não ia dar mais banho nela. Expliquei por quê. E por quê? Ela grita horrores. Eu falei para ela, assim, não dá. E assim, é uma cachorra que foi de rua, foi resgatada, tem N traumas, morde pensamento. Para fazer qualquer coisa nela, é absurdo. Nossa. Mas a gente estava mexendo nela, não sei se era vacina, não lembro o que era. A vizinha ligou. O que está acontecendo com a preta que eu estou ouvindo gritar? Não, estamos mexendo aqui. Então beleza. Mas já sabe da situação. Sim. Só que eu falei para ela, se eu pegar ela e levar, eu vou criar problema, não dá. Ela começou a rir, deixa para lá então. Porque ela já sabe, e é essa a questão. Só que você conta isso para alguém, a pessoa vai achar, não é verdade, estão exagerando. Não, e não é, não isso mesmo. Tira de ambiente. Às vezes só o fato da cachorra ficar ficar sozinho, o cachorro já dá problema. Sim. Né? Então tem todas essas questões. Tem. E, inclusive, igual você falou, né, o cachorro, principalmente o cachorro resgatado, de maus tratos, que passou por certas situações, eles têm uns traumas, assim, que às vezes é pro resto da vida. Que você não consegue... ele tem carinho, mas você não consegue mudar isso. É pro resto da vida. Você pega uma vassoura, o cachorro apanhava de vassoura. Você pegou a vassoura, ele some. Por quê? Por causa do trauma que ele teve. Eu preciso fazer um vídeo com ela, com essa cachorra, com a preta, porque é um espetáculo. Ela me vê, ela faz xixi. É um negócio coisa do outro mundo. Só que se eu pôr guia nela, quer morder. Vai explicar. A dona dela fala que é um negócio de amor e ódio. É um negócio assim meio... Uma relação meio de amor e ódio com ela. Mas é um espetáculo. Ela vem, hoje ela vem, já está mais tranquila, faz tempo que ela foi resgatada. Então eu passo a mão, eu brinco, mas sempre... Porque depende do que for, ela emburra e acabou. Ou ela começa a morder. Importante e é trauma. Isso, de respeitar o espaço também, sim, né? Sim, a gente vai. Né, hoje, para mexer nela, é coisa de 15, 20 minutos. Eu cheguei a ficar 2, 3 horas. Nossa. Na casa dela, tipo assim, para pôr o guia, para fazer alguma coisa. Ela se machucou, deu um pouquinho de trabalho no começo. Mas assim, para pôr o guia era 2, 3 horas. Nossa. Por causa disso. A gente tinha que ir respeitando. Às vezes a gente apertava um pouquinho mais para entender, eu tenho um controle. Só logo em seguida já, eu posso soltar também, vamos ser amigo. E aí fez essa relação. Só que é um negócio muito complicado, por causa do trauma que ela tem. Exato. É bem isso que você falou. Fazer uma pergunta aqui não sei se você vai conseguir responder, da Fernanda Oliveira, que quer te enrolar. Ó. Quais são os desafios para combater os maus tratos? Acho que dá para explicar. Como que você explica isso? Porque é conscientização. Como que dá para... eu acho que assim, se fosse para responder em uma palavra, conscientização. E quando eu digo conscientização, para combater os maus tratos, primeiro a gente precisa entender o que é maus tratos, né? E assim, existe uma resposta exata para o que é os maus tratos? Não. Para mim,
eu vou responder o que é os maus tratos. É o contrário dos bons tratos. Mas, por exemplo, o meu bom trato com a minha cachorra é ela dormir na cama. O seu bom trato é ela dormir na caminha dela, no chão, no quintal. Os dois, nenhum dos dois está errado. Mas vai da régua da pessoa. Existe os, vamos dizer assim, os maus tratos, né? E aí só que existe uma faixa muito grande ainda, que é a questão da régua. Sim. E o fato de algumas pessoas não, aí já é um pensamento meu, não aceitarem a régua do outro, dificulta um pouco ir alinhando isso, né? Exatamente. É o que eu falo quando eu digo assim, que às vezes a gente chega em um caso que é um senhor de 80 anos, eu não estou justificando, mas assim, que ele deixa a cachorra acorrentada, e às vezes não é um acorrentado com o pescoço esticado, não é isso. Ela está presa, ela tem espaço, mas assim, porque ele não tem essa informação. E aí que entra a nossa conscientização. Ele está certo? Não está. Mas ele não sabe. E aí você questiona assim, pô, mas hoje ele não sabe? Mas é um senhor de 80 anos. Ele não tem a internet, o celular, como a gente tem hoje. Ele não teve, né, no caso, na verdade, que hoje é a informação tanto errada e certa, né? Ela está em todo lugar. É muito fácil. Eu falo, meu TCC de arquitetura, eu fiz um hospital veterinário, o projeto de um hospital veterinário. E quando eu falo isso, por exemplo, eu fiz lá o hospital veterinário. Então, assim, naquela época, era livre. Naquela época, quem vê pensa que eu sou formada há 30 anos, né? Mas, por exemplo, na minha época, não tinha WhatsApp. A professora se comunicava com os alunos por e-mail. Então, o tempo todo era e-mail. Hoje é muito mais fácil. Você está num grupo ali de WhatsApp, na hora, a aula hoje é tal, a apostila é tal. A gente entende o outro lado, porque a gente pegou transição. Você tem a mesma idade que eu. Sim. Então, assim, a gente pegou livro, talvez não na faculdade, mas na escola pegou livro. Pegamos, biblioteca. Biblioteca, minha faculdade. Hoje você fala para um adolescente aí, né? o que é biblioteca? O que é isso? Então, assim, a gente pegou a transição, então a gente entende um pouquinho dessa questão da pessoa um pouco mais velha, porque era outra realidade mesmo. Com certeza. Era um negócio muito diferente do que é hoje. E algumas pessoas acabam não entendendo isso, né? Até regional também, né? Você pega mais para o interior do Brasil ainda, o pessoal que mais velho, mais do interior do Brasil veio para cá, era outro mundo há 30, 40 anos atrás. É outro mundo. E assim, na verdade, a vida é isso, né? É evoluir. Igual quando eu falo para você que há 5 anos a gente não conseguia registrar um boletim de ocorrência, e hoje você vê o criminoso sendo conduzido para a delegacia, recebendo voz de prisão do delegado, andamos, evoluímos, subimos. Né? E às vezes as pessoas elas não enxergam isso. Eu acho que a tendência do ser humano infelizmente, né, mas é sempre reclamar, é nunca estar bom, né? Então é difícil. Mas atrapalha bastante o trabalho, né? Muito. Porque em vez de você estar elogiando, valorizando aquilo que realmente está sendo bem feito, é só crítica. Só crítica. Então você nunca está agradando ninguém, né? Você apanha porque faz ou apanha porque não faz. Sim. Até, por exemplo, trazendo isso para o meu trabalho hoje com o delegado Bruno, com a equipe Cadeia para Maus Tratos, a gente trabalha com uma série de ONGs, protetores, então são vários. Então você fala assim, pô, a causa é única, estamos lutando pelos animais, mas infelizmente não é. Infelizmente existe o ego de assim, um querendo ser mais que o outro, é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo fazer mais que o outro, e isso acaba prejudicando, e quem perde? Os animais. Eu falei que eu não ia ficar dando opinião minha, mas eu não aguento. Aconteceu uma vez comigo, eu tinha um convênio com a Espeloso, tinha um acordo firmado com eles, e o veterinário, por lei, eu não posso trabalhar de graça. Não é que eu não quero, eu não posso. Eu tenho que ter convênio com alguma entidade e aí ela faz o serviço gratuito. Perfeito. Certo? Porque se eu fizer, eu sou caçado, CRMV vem, dá um monte de BO. Até baixo custo também é mais complicado, né? Então, assim, a gente não pode. E aí a pessoa precisava de ajuda, eu falei, beleza, eu vou doar para a ONG. A ONG vai entrar em contato com você e vocês fazem, não tem problema nenhum. Não. Por isso você vai doar para ela. Vocês querem aparecer?
Eu falei, não, é que eu não posso. É A gente não complicado. pode. O cara que fazia o marketing entrou em contato, conversou, por fim das contas. Ela não aceitou a doação, sei lá o que fez, viu outras coisas. Só que ela não aceitou porque tinha que passar por uma ONG. Por uma ONG. Então, assim, e a pessoa não chegou em mim e falou assim, ó, vamos conversar. Por quê? Eu preciso que seja assim, vamos entrar num acordo. Só que eu falei, ó, beleza, a gente não pode, é lei. É, Né? Então, assim, a gente também não entende essas questões. não entende. O veterinário, para trabalhar com causa animal, ele pode ser punido por estar ajudando, se ajudar da forma errada. É. E isso, às vezes, tem mentalidade de muita gente de que, assim, pô, mas você não é veterinário, você tem que atender por amor. Por amor dói, eu ouvi muito por amor. E não é bem assim. Eu sou super a favor, tá, do baixo custo, da ajuda de veterinários com ONGs, com protetores, eu sou super a favor. Mas desde que isso tenha o que a gente falou aqui na entrevista inteira, né? O bom senso. Eu acho, do modo geral, eu não sei, eu vou falar por americano aquilo que eu vejo. Do modo geral, as ONGs têm apoio dos veterinários, né, aqui na região. Então, assim, lógico, não dá para fazer tudo de graça porque tem custo. Mas o pessoal faz uma, parcela outra, dá desconto na outra. Eu acho que tem essa comunicação muito boa com ONGs e alguns protetores. Sim. Alguns não entendem isso, é o que você falou. Por exemplo, eu passo por situação com o protetor, com o ONG também, de, por exemplo, ele manda uma demanda, uma denúncia ali, e você fala não. Não porque você não quer fazer. Porque não dá. Porque não dá para fazer. Porque não é um maus tratos, é uma questão de orientação, por exemplo. E aí você é ruim. Você não quer ajudar ele. Ah, mas o que você tem contra mim? Porque se fosse tal fulano pedindo, com certeza você ia fazer. Nossa, isso é muito complicado. Você lembra daquela história? Não é um animal, e sim que você não atendeu aquela necessidade daquela pessoa. Exatamente. Isso é complicado. Mas, assim, eu acredito muito que está melhorando, que está evoluindo. Inclusive, o ser humano. Eu tenho uma amiga médica veterinária, ela é professora de medicina veterinária, e ela fala que quando os alunos chegam no primeiro ano, né, no primeiro semestre do curso, por que você escolheu medicina veterinária? Aí a maioria das respostas é porque eu não aguento o ser humano. Então, eu quero lidar com bicho. Aí ela fala que ela olha assim e fala, viu, muda, porque você vai lidar mais com o ser humano do que com o animal. Que bom seria se o cachorro entrasse com o cartão de crédito na boca assim, ó. Porque o dono mente com o veterinário, o dono faz um monte de coisa. Que bom seria, mas não é. Não é. A gente lida mais com os humano. tutores, com o proprietário, do que com o cão em si. Sim. E eu falo, para mim, o médico veterinário, ele é um nível de evolução acima do médico humano. Para mim, porque assim, a gente chega no médico, doutor, tá doendo aqui, assim, é uma dor assim, é uma pontada assim, dói assim. O cachorro não, né? Principalmente, por exemplo, o animal de resgate. Você tem experiência, você chega... O animal que está em casa, doutor, ele começou a vomitar ontem, era mais ou menos assim, aí não quis comer, você tem esse histórico, né? E o animal ainda assim, é difícil entender ali o que ele está, né? E o animal de resgate? Que você não tem histórico, você não sabe como, quando, onde, por quê. Então, assim, para mim, até parabenizar você aqui pela sua profissão, né, representando vários médicos veterinários aí que a gente tem contato, que tem parceria. Para mim, o médico veterinário, ele é um nível de evolução acima do médico humano, porque o cachorro não fala, né? Ele sente, mas ele não consegue expressar isso para você. Então, assim, é incrível, é sensacional. É sensacional. Essa profissão, eu, assim... E é muito frustrante. Mais ainda do que na relação do protetor, apesar que você viu mas não, é uma outra frustração. Você pegar um animal resgatado, e aí a gente vai tratando sempre por piores problemas. Né? A gente vai resolvendo aquilo que vai matar ele mais rápido e vai tentando amenizar isso aí. E eu já tive essa experiência do resgate vir, a gente cuidar ali 2, 3 meses, assim, agora vai. Daqui 15 dias ele morre de sinomose.
Nossa, não é possível, cara. É um negócio. E é real, acontece. Não adianta a gente. É o que você falou. Pô, parece que é isso mesmo, né? Ele se sentiu confortável. Não, agora eu tô bem, tô cuidado, tô operado. Não, agora eu vou. Já cumpri minha função aqui, agora eu vou embora. Porque a gente vê assim, pô, mas por quê? Ele tava tudo arrebentado, atropelado, cheio de doença. A gente foi resolvendo tudo. A hora que achou que vai, aí vem alguma outra coisa e leva. Assim, pô, não é possível. Mas acontece. Sim. Essa é a nossa realidade. É realidade pura. Roberta, a gente está indo meio pro finalzinho já. É rápido, você viu que passa muito rápido. Passa muito rápido. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Vamos marcar outra, já estava combinando, aquela outra vai sair. Com certeza. E você quer que você quer enfatizar? Falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, falar mais sobre denúncia, né? Eu costumo sempre deixar isso muito claro, porque eu vivencio isso. Às vezes, óbvio, não é legal o animal em situação de rua, mas esse animal que está em situação de rua, ele tem muito mais chance, ele vive, óbvio que ele tem os perigos de atropelamento, né? Mas assim, onde realmente estão os maus tratos? Dentro de casa, no fundo do quintal, no seu vizinho que acorrenta, que bate, que não alimenta, que larga lá. Então, assim, a denúncia, o que eu quero deixar aqui enfatizando, se você convive, se você vê uma situação dessa, se você, o meu vizinho faz isso, eu costumo até falar que às vezes a gente faz os casos e posta por questão de conscientização também, da pessoa olhar aquele caso e falar, meu Deus, eu faço isso aqui em casa, é maus tratos. Então, peraí, eu vou mudar. Infelizmente, às vezes é o contrário, né? A situação ela vai piorando. Mas, assim, se você vê, convive, passa, viu, denuncie. Mas denuncie da forma correta. Eu sei que é difícil, o cachorro tá apanhando, eu tenho que filmar. Tem que filmar. Tem que fazer a prova. Você tem que ter essa prova, você tem que ter essa materialidade. E, assim, isso às vezes é chato até para a gente, porque a pessoa acha que é má vontade ou é falta de vontade, sabe? E não é. Então, assim, enfatizar essa questão da denúncia. Denunciem se isso acontece, porque assim, o animal não fala. O animal não é igual uma mulher que sofre violência doméstica, que consegue ir na delegacia e falar, é assim, assado. O animal, infelizmente, não consegue isso. Então, eles dependem da gente dar voz a eles. Então, denuncie, mas denuncie da forma correta. Junte provas, tenha a materialidade daquela ocorrência, para que, de fato, possa acontecer. Até mesmo para entender se realmente aquilo é maus tratos. Exato. Ou é uma falta de informação que dá para ser ajustado. Né? Também tem isso, né? Sim. Porque às vezes é melhor você ajustar aquela situação do que tirar o animal. Sim. Porque tirar o animal, resolveu um problema, mas e aí? E isso é importante falar porque tem aquele animal ali de 14 anos, idoso, velhinho, tal, você vai lá, a ONG vai lá, resgata, tira esse animal pro criminoso que comete os maus tratos, que não está nem aí, é bom, é legal. Por quê? Porque tirou um peso das costas dele. Sim. E no outro dia ele está com um filhotinho, que vai acontecer o quê? Acabar do mesmo jeito. Então, às vezes, a punição, para que isso não aconteça, mas muitas vezes a orientação. Olha, está errado. Se você não mudar, a gente vai voltar aqui, aí não tem papo, porque você não sabe, mas agora você está sabendo. Sim, essa é a questão. A informação, a desinformação, ela é uma vez só. É uma vez só. Você chegou lá, isso aqui não é nada absurdo, porém está errado, então vamos dar uma chance, Exato. Organiza isso e pronto. E aí começar a vigiar. Sim. Porque nem sempre tirar o animal é isso que você falou. Ele vai pegar outro, esse animal de 14 anos vai sofrer, por mais que vai para um lugar legal, ele é acostumado com aquilo ali, ele vai sentir muito. Sim. Então, às vezes, uma conversa é melhor do que uma briga. Com certeza, com certeza. É por isso que eu sou muito a favor da orientação e da conscientização. Se precisar existir a punição, vai existir. Também sou a favor. Mas se a gente puder partir para o lado aí da conscientização, da orientação, porque assim, também a gente não tem mais onde colocar animal, né? Vocês podem aí pegar exemplos de várias ONGs, vários protetores que perguntam se você consegue acolher um animal? Não consigo.
Não consigo. Eu acho que a resposta vai ser isso para 99% dos casos. Não consegue. Por Então, quê? é que assim, tem casos que é o que a gente falou, né? Que não cabe orientação nem tentar explicar para a Não, pessoa. tem casos que tem que punir. Tem caso que não tem como, mas se a gente puder partir para o lado aí da orientação e da informação e de fazer essa pessoa ir para os bons tratos, pra Mas gente tá fica perfeito. que é legal para ajudar o trabalho de vocês, então, é o denunciante também entender isso, né? Porque às vezes você cria uma revolta, né? Você foi, resolveu o problema do cachorro, porque ele era maltratado, não, assim, né? Tinha coisas a serem melhoradas. Isso. O tutor aceita melhorar, melhora, só que o denunciante não aceita. Não Como aceita. que ele veio? Né? E isso aí é ruim também, né? Sim, isso acontece muito, tá? De tipo assim, pô, mas você veio aqui e não tirou o animal? Isso acontece muito, mas muito mesmo, sabe? De tipo assim, aí você cria uma briga com quem denunciou, porque ele queria que você tirasse o animal. Só que às vezes isso também acontece muito na briga de vizinho, onde não existe os maus tratos, mas o vizinho, não gosta porque o cachorro late, ou simplesmente porque eu não gosto. Ponto final, ele quer sumir com aquele problema ali. Ou quer incomodar o vizinho. Exato. Exatamente. Pode ser até uma briga pessoal, humana ali, que ele tenta descontar no animal. Isso é por causa desse tipo de ocorrência que hoje vocês têm que ter provas, né? Provas. Porque assim, a credibilidade do denunciante foi caindo por causa disso. Exato. Então hoje não dá mais para qualquer coisa. Eu tô falando que não, peraí, tem que ter alguma prova, porque a chance disso aqui reverter é muito grande. Sim. E hoje a gente conta aí, às vezes a gente fala, não consegue filmar, não consegue foto, registra o boletim de ocorrência. Por quê? Porque no boletim de ocorrência a pessoa vai colocar lá formalmente o que ela vê, o que ela tá passando ali. E às vezes a pessoa, você percebe que é uma briga de vizinho quando ela tira o pé. Não vou me envolver. Não quero me envolver. Se é para Essa você a lá palavra. passar, né, dar sua cara, é maus tratos. Se sou eu, não é bem assim. Deixa para amanhã. Exatamente. Então, esse negócio de, mas eu não quero me envolver, isso aí não existe na denúncia, na questão aí dos maus tratos. Não quero me envolver. Lógico, o vizinho denunciou e é uma situação de maus tratos. Muita gente pergunta isso, mas vocês vão falar meu nome? Jamais. A gente não vai chegar lá, Fulano o seu vizinho denunciou. é que denuncia. Jamais. A denúncia ela é totalmente anônima. Isso é bom. Bom. E para finalizar, eu sei que a gente já está Não, encerrando, pode. é que eu lembrei aqui de... As pessoas perguntam assim, você acha que os maus tratos aumentou? Não, eu não acho. Eu acho que sempre existiu maus tratos. Só O tá que mais aumentou divulgando. foi as formas Antigamente você não tinha um canal de denúncia, uma DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que você consegue registrar lá a ocorrência e vai para a delegacia. Você não tinha isso. Então, não existiam meios de denúncia. E não existia, hoje em dia, todo mundo tem um celular. Não, sim, hoje é. Então, assim, hoje, bateu, estou filmando ali na hora. Antigamente não existia isso. Então, aumentou. Eu acho que os maus tratos sempre existiu. Sempre existiu os maus tratos. Aí entra aquela questão, né, de criação, de não saber. Mas os maus tratos sempre existiu. O que aumentou foi os meios de denúncia, de falar de um caso. Então, a gente acaba dando esse visual para o caso muito maior. E até, usando os três exemplos, até a régua mudou, né? Mudou. Quando a gente estava conversando antigamente, fubá com carne era luxo. Sim. Né? Então, assim, hoje não pode, tá? Mas pro pessoal de hoje, de 20 e tantos anos, acha absurdo. 50, 60, fez muito. Muito. Né? Eu vi meu pai fazer isso. Os cachorros do assim, então e fazia feliz. Sim. Comprava carne, fazia assim, aqui, meu banquete pra tropa. Então, assim, mudou a realidade. Mudou. Isso é até legal, eu lembrei de uma situação agora, que uma veterinária, amigona minha, a doutora Sibila, ela postou um stories, ela tem um pastor belga, e ela postou um stories do cachorro dela, ele caçou uma pomba. Isso aí Cachorro. né? Cachorro. E aí ela escreveu assim, aqui os cachorros caçam melhor que o gato, alguma coisa assim. E para mim,
o cachorro comer uma pomba, nossa, ia ter que correr para ele com o veterinário, porque ia dar, sei lá, corpo estranho e tal. E eu lembro, eu comentei o stories dela e falei, mas não faz mal? Aí ela respondeu assim para mim, olha, se fosse um Spitz criado com vó, com uísque, ixi, ia dar um problema. Mas o cachorro criado como cachorro, como... Isso aí não foi nutriente que ela falou, mas é como se fosse... Mas é um dia a mais, vai. E assim, ele comendo, como se ele estivesse comendo um pedaço de costela ali, sabe? E realmente, tem o cachorro que ele está tão acostumado, que, né, que você falando aí da polenta, hoje já, nossa, se você der polenta, fubá para o cachorro, é um absurdo. Mas não é bem assim, né? Não que eu estou falando, gente, alimente seus cachorros com fubá. Não, mas são realidades, isso. são realidades diferentes, são épocas diferentes. São pensamentos diferentes. Exatamente. Então, assim, a gente tem coisas... Acho que a questão que a gente poderia colocar é... Aí vem aquela regra, a gente falou assim, que o que está numa transição de maus tratos. Mas colocar assim, pô, ração é melhor. Sim. Né? Ou uma comida feita, balanceada, feita pro cão, que tem que... Né? É melhor. Que hoje a gente já tem até as especialidades, né, de veterinários, por exemplo, nutricionistas. Eu tive uma cachorra que faleceu no ano passado, diabética. E uma das orientações da veterinária que cuidava dela era tenta ir para comida natural. E, assim, deu uma sobrevida para minha cachorra de mais de 6 meses. Passei com uma nutricionista, a doutora Tainá, ela fez a dieta e, assim, o diabetes controlou. Então, sim. Hoje a gente tem muita... O mercado pet, ele não, o que imaginar avançou tem. muito. O que imaginar tem. E é isso. Então vamos lá, agora a gente realmente está indo para o finalzinho. Antes, a gente falou, mas não falou da questão de denúncia. Como que faz? Como funciona? Tá. A gente tem o WhatsApp oficial, que depois acho que a gente pode falar, o Paulo coloca. Deixa eu o Paulo coloca depois no... passar o número. Quem precisar entrar em contato comigo, mandar, é importante o WhatsApp, por quê? Porque você consegue mandar, né, o vídeo, a foto. Espera aí, que eu estou nervosa. E aí vocês têm, hoje a Americana tem a sede... Tem, a gente fala que é a embaixada, né, Cadeia para Maus Tratos, que está à disposição da população, não só de Americana, mas de toda a região. Eu estou lá, precisar me mandar uma mensagem, precisar ir até lá. Às vezes, muitas pessoas ficam meio com receio de falar por telefone, de mandar mensagem. Vai lá conversar comigo pessoalmente, eu estou lá à disposição. Para tirar uma dúvida do que é o que não é. Sim. Posso falar o número? Pode falar. 19 99227 8328. Então, quem precisar entrar em contato, ou através do meu Instagram, que é o @roberta.diaslima, e as nossas redes oficiais, que é do delegado Bruno Lima, né, que é @del.brunolima, e o @cadeia para maus tratos. Meu Instagram, inclusive, está aqui. E é isso. Me coloco à disposição da população, da região. Quem quiser, precisar de algo, estou à total disposição. Que bom. Um trabalho muito, muito importante. A gente estava comentando bastante, que esclarecemos bastante. Mas terão outros convites, com certeza, aí. Legal. A gente está falando sobre essa questão de causa animal, que é uma coisa tão delicada de se falar. Mas tem que ser falado. Tem. Né? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Eu sei o quanto tá corrido, né? Estava fazendo um resgate agora há pouco. Tava. Né? Então, assim, eu sei o quanto é corrido, ainda bem que deu tudo certo. Sim. E muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite, o espaço, né? E é o que você falou, eu acho que a causa animal ela tem muita coisa a ser discutida e ela precisa ser discutida, né? Então, assim, obrigada pelo espaço. Eu vejo que você dando esse espaço para mim, na verdade, você está dando espaço para os animais, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, minha gratidão aí pelo espaço e por abrir aqui para eu poder falar um pouquinho sobre causa animal. Eu que agradeço. Vamos lá. Obrigado, pessoal, para quem assistiu. Curtem, compartilham. Tem os nossos cortes no Instagram, nosso canal no YouTube, Facebook. Tá lá, Mundo Selvagem. O Paulo, nosso mãozinha, faz bastante corte no Instagram. Vamos compartilhar, ajuda bastante o canal. Se inscrevam e ajuda muito a divulgar esse tema, que é uma coisa tão
tão importante e desmistificar um pouco essa imagem também que só quer bater, né? Exatamente. Hoje foi tirado bastante dúvidas que bate quando necessário. Né? Então, assim, vocês não são vilões. Não. Apenas a pessoa fez errado, tem que ser punido. Essa que é a grande questão. É isso aí, pessoal. Boa noite. Até quarta-feira que vem, às 8 horas.